Ao quebrar o silêncio, a linguagem realiza o que o silêncio pretendia e não conseguiu obter. Eu sou Vitor Nani, seja bem-vindo para mais um vídeo sobre arte e filosofia e se liga aqui nas minhas redes sociais, todas aí com o link na descrição. Uma vez, um professor de matemática da UFRJ perguntou aos seus alunos de humanas qual número vinha depois do 12. Na pressão por uma resposta, a maioria respondeu 13. Alguns ficaram desconfiados se o professor não queria fracionar essa relação, mas ele perguntou logo em seguida, por que não o número 1? A resposta só pode ser 13 se aceitarmos um único sistema numérico, como o dos números inteiros. 1, 2, 3, 4, etc. Se pensarmos num relógio de ponteiro, depois do número 12 vem o número 1. Ou seja, por convenção e por abstração, somos convencidos de que, depois de uma volta inteira, mudam as horas. Mas dentro de algum sistema linguístico faz algum sentido dizer que o 1 vem depois do 12. Há muitos anos atrás, num vestibular bem concorrido, numa dessas provas que são difíceis pra cacete de passar, uma questão sugeriu o seguinte: observe a sequência abaixo e diga qual é o próximo número. Se o vestibulando entoasse os números na sua mente, talvez ele acertasse. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. A resposta era 200, ou seja, dentro dos números naturais era o próximo número com a letra D. Muito aluno errou tentando 1 milhão de contas porque pensaram numa lógica numérica e não em termos de outra linguagem. E isso não é só uma pegadinha. Se pensarmos no desenvolvimento do nosso conhecimento, temos que enxergar em que sistema lógico estamos inseridos, ou com que linguagem a gente está lidando. Em Libras, por exemplo, a linguagem brasileira de sinais, fica difícil identificar quem é Vitor ou Pedro, por exemplo. Demoraria um pouco soletrar cada uma dessas letras. Repararam que eu não sei Libras, né? Então tem um pessoal que é surdo e mudo que usa características físicas de algumas pessoas para identificá-las. Meu irmão, que se chama Pedro, uma vez foi chamado de porque isso aqui é P e isso aqui é narigudo, ou seja, o Pedro narigudo. E realmente meu irmão se parece um pouco comigo, então dá pra entender, eu acho. É meio que aceito que o último grande sistema de pensamento em filosofia foi proposto por Hegel na passagem do século XVIII para o século XIX. Depois disso, muitos pensadores deixaram de acreditar nos sistemas, porque observaram que não era possível reduzir toda a natureza ou o comportamento humano a condições ideais de uma lógica. Uma câmera mais uma câmera igual 2 câmeras. Isso só faz sentido na abstração, porque no mundo real visível são claramente 2 objetos muito distintos, ainda que fossem 2 iguais dessa mesma marca, que é a Pentax. Nietzsche chegou a dizer que a vontade de sistema é uma falta de honestidade, e isso também influenciou as artes. A técnica e a composição de uma imagem fotográfica ou de pintura, por exemplo, passou a ser um dos parâmetros, sabendo que estamos restritos a um quadro específico, com cores específicas, com valores e programações específicas, ou seja, atendendo a uma linguagem dentro de um sistema fechado. As ciências precisam desses padrões porque tratam de questões gerais. Ou como disse Merleau-Ponty, que é um pensador do século XX, a ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Ela sempre foi esse pensamento admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto, esse parti pris de tratar todo ser como objeto em geral. Isto é, ao mesmo tempo como se ele nada fosse para nós e estivesse, no entanto, predestinado aos nossos artifícios. Ele chega a dizer que a ciência é muito engenhosa, que ela é muito, sim, importante, mas temos que ficar atentos que ela trata de objetos em geral, sem tocar, muitas vezes, pequenas particularidades. Eu acredito que nós precisamos, sim, de padrões e que padrões nos ajudam a ter disciplina e um caminho a ser conhecido e apurado. Ao contrário de Nietzsche, eu não acho que devemos nos afastar por completo dos sistemas, das sistematizações das coisas, mas sim compreender que elas não restringem a verdade. Portanto, para ter honestidade intelectual
e, de certa forma, uma certa humildade de compreender o mundo à sua volta, vale a pena compreender antes que cada um desses discursos, seja em ciência, seja nas artes ou em qualquer outra filosofia, cada um está dentro de um sistema e dentro daquilo existe sim alguma lógica. Se você gostou, se inscreve, compartilha esse vídeo e até a próxima.